Livro: A Maternidade Cristã. O período crítico. A crise em certas enfermidades, como no tifo, na pneumonia, mas falando aqui de crise, queremos nos referir àquele período da vida de intenso trabalho interior, no qual as forças vitais lutam entre si, dando lugar a uma transformação mais ou menos profunda e estável. A vida do homem tem suas crises, e cada indivíduo, segundo as circunstâncias, pode tê-las muito esquisitas e diversas, tanto na alma como no corpo. Mas, há uma entre todas, que toma esse nome, e é que todo homem e toda mulher experimenta, na passagem da infância para a puberdade, e por isso denomina-se a crise da adolescência. Geralmente acontece, nos dois sexos, dos 12 aos 20 anos, existe, não obstante, grande diferença de indivíduo a indivíduo, tanto com relação ao tempo de sua duração como à natureza de seus defeitos e intensidade. Nalguns reveste-se, de preferência de caracteres intelectuais, noutros, sentimentais e em alguns, morais. Na maior parte dos casos estes três gêneros de caracteres misturam-se entre si. Geralmente, em determinada idade nota-se uma mudança na voz, costuma ser aos 15 anos. É o sinal da crise. A mãe espera de sua filha, ao chegar nessa idade, certas confidências, que às vezes ela obtém e outras, não. Ela sabe muito bem, entretanto, quão necessárias elas são. Que importância tem essa crise? Uma importância grandíssima no que diz respeito à formação do caráter. Bem dirigida e bem superada forma o caráter do jovem e o constitui em um estado de saúde e de moralidade, que é o penhor de magníficas esperanças. Ao contrário, se a crise for mal orientada e mal superada, pode ser causa de perniciosas consequências. Se as mães que acham tempo para tantas coisas, muitas delas completamente inúteis, encontrassem-no também para se instruírem nestes assuntos, tão importantes para o futuro de seus filhos e para o cumprimento de seu dever. Quantas mães, ignorando esta crise da adolescência, atribuem tudo à doença e são por isso causa de transtorno na educação de seus filhos. O moço e a menina têm necessidade de ser compreendidos. É preciso saber ganhar-lhes o coração e a confiança. Convém rodeá-los de afeto e de compaixão. Pois bem, nem todas as mães estão em condições de conseguir esta instrução, mas todas podem rezar, rezar muito, porque onde elas não podem chegar, chegará o Senhor com sua graça. Todos os pais, e com muita razão, preocupam-se com o futuro dos filhos. Porque não é suficiente tê-los lançados neste mundo, nem tampouco é suficiente alimentá-los, vesti-los e cuidar que cresçam fortes e robustos. Antes do mais é preciso educá-los bem e proporcionar-lhes um estado conveniente em que possam viver honestamente e de maneira honrada. Pois bem, para isso é preciso que o pai cuide em ajudar o filho para que encontre o caminho que o leve a um bem-estar e o faça prosseguir por ele sem se extraviar. Da boa escolha depende o bom resultado, enquanto um filho mal encaminhado poderia ser a causa da ruína de toda a família. Muitas vezes já se deu este caso doloroso. Apenas o filho chegou à idade de 12 anos, o pai o emprega com o primeiro que se apresenta, para que comece a ganhar alguma coisa. Se ganha pouco e outro lhe oferece mais, tira-o logo do primeiro emprego para colocá-lo no segundo. E o mesmo faria no dia seguinte se apresentasse um terceiro que pagasse mais. Não olha ao gênero de trabalho a que se dedica o filho, nem tampouco à moralidade do patrão, nem ao ambiente em que terá de viver. Se ali se blasfema o santo nome de Deus, se fala mal, se trabalha nos dias santos, se lhe darão o tempo necessário para cumprir seus deveres de bom cristão. O único fim é o dinheiro. Basta que paguem bem. É tudo. Mas essa maneira de proceder é sumamente prejudicial. Deve-se reconhecer que o salário tem sua importância, mas não deve ser a única preocupação. É certo que é preciso ganhar para viver, mas não é menos certo que temos obrigação de salvar a nossa alma. Nosso Senhor disse: que aproveitará ao homem ganhar todo o mundo se vier a perder a sua alma? Além disso, quem não sabe que não é o muito dinheiro que dá felicidade? Se o filho é honrado, levará à sua casa o ordenado da semana, mas se ele trabalha em um ambiente onde reina o mal, por mais que ele ganhe, não será isso suficiente para seus vícios. Que proveito poderá advir à família, e que poderá esperar um pai de um filho patife, que vive na ignorância, que não sabe nem mesmo os rudimentos de um ofício, que deixou sua oração, que não vai à missa, que não frequenta os sacramentos, que já aprendeu a gastar em bebidas e cigarros, que sabe blasfemar, falar palavras obscenas e coisas piores. O vício é como uma espada que destrói os mais gordos ordenados. A religião e a moral não somente influem no espiritual, mas também na economia. Quem numa viagem leva duas malas, uma com roupa e outra com dinheiro, cuidaria certamente das duas, mas com certeza preocupar-se-ia mais com a que contém o dinheiro e, vendo-se em perigo, salvaria preferivelmente esta. Nós também viajamos pelo mundo, e somos compostos de alma e corpo. Devemos antes de tudo cuidar da alma, que encerra os valores da vida.
Quem age deste modo acerta, mesmo sob o ponto de vista do interesse material. Não é conveniente que a sede do lucro feche os olhos do pai. Ao contrário, deve ele cuidar que a instrução do filho seja a mais completa possível. Muitas vezes um grau a mais de instrução contribui para que se lhe abra mais facilmente o caminho da vida. Chegada a hora de colocar seus filhos no emprego, é preciso saber se o pai tem em casa trabalho adequado e suficiente para dar-lhes. Sendo assim, não os coloque fora de casa. Mas, às vezes, quando o caráter dos filhos é difícil, é melhor colocá-los às ordens de um patrão para que aprendam a viver. Diz a imitação de Cristo: ninguém chegará a mandar bem se antes não aprendeu a obedecer. Tudo o que dissemos vale para o caso em que pode obter um emprego conveniente, no qual não se encontram perigos morais e, melhor ainda, onde se pode exercer sobre os filhos uma vigilância eficaz. É necessário mandar-se o filho para fora, para longe de casa, por exemplo, a uma cidade, para que aprenda um ofício? Certamente, se o filho manifesta aptidões para isso, é melhor recomendá-lo a um mestre que possa instruí-lo teórica e praticamente. Eu recomendaria alguma escola profissional dirigida por sacerdotes, que ensinam com proficiência ofícios e artes e onde ademais não há o perigo de se perder a fé, mas ao contrário, pode-se adquirir ao mesmo tempo uma instrução que seja o complemento da civil e religiosa. Ainda uma palavra sobre a escolha do ofício. Deve ser honesto, adotado a índole do filho e, além disso, o bom rendimento, que dê ao menos para viver. O moço deve ter aptidões para aquele ofício, tanto corporais como espirituais, e deve sentir inclinação para ele. A inclinação robustece as faculdades naturais, amplifica-as, dá vigor à vontade e ânimo para vencer as dificuldades, é uma garantia de que se sairá bem no que se pretende. Esta inclinação há de ser profunda e séria, manifestada mais com fatos do que com palavras. Por parte do pai exige-se prudência, recursos e paciência. Prudência, para não exagerar nem se iludir com as pretensas aptidões do filho para determinado ofício. Posses, para não se impor gastos excessivos ou prejudiciais para a família. Paciência, para renunciar a certos lucros imediatos, para realizar os sacrifícios que lhe possam apresentar a carreira do filho. Façamos em seguida esta pergunta: há empregos absolutamente impróprios para a mulher e incompatíveis com a natureza feminina? Fazendo esta pergunta não me refiro, certamente, a determinados gêneros de vida que não têm nome e que bem se poderiam chamar de abismos de corrupção e torvelinhos de perdição. Minha intenção é falar de empregos como, por exemplo, modelos de artistas, modelos de cinema, artistas teatrais, bailarinas, etc. Devem-se eles desaconselhar a uma moça? Em geral, sim, certamente. Possivelmente seria para se desejar que as filhas ficassem em casa, mas dadas as circunstâncias e as condições atuais da sociedade, nem sempre isso é possível. No caso que uma filha deva sair para um emprego, uma mãe digna desse nome deverá saber bem que classe de mundo é esse em que vivemos. Deve ter os olhos bem abertos. Para ela vou fazer algumas observações que me parecem indispensáveis. Primeira, deve informar-se bem a respeito da família na qual sua filha vai servir, se nela há somente mulheres ou vivem pessoas casadas, ou filhos solteiros. Se esses são moços sérios, se há outros hóspedes, etc. Indague principalmente a respeito da moralidade das pessoas com quem sua filha vai conviver, se lhe permitirão e lhe darão a oportunidade de cumprir seus deveres religiosos. Há mães que pouco se preocupam com estas coisas. Olham de preferência seu bem-estar e o salário. Infelizes, não pensam que uma moça que deixa suas práticas piedosas pouco a pouco perderá a fé e com esta, a honestidade. Segunda, convém observar o caráter da moça, a idade, as inclinações, seus modos de proceder, suas qualidades tanto de corpo como de espírito. Existe nisso uma variedade muito grande. Em determinadas famílias, poderia ir com probabilidade de êxito uma moça ponderada, piedosa, séria, educada, ao passo que outra, de caráter leviano e namoradeira, não poderia absolutamente ser bem-sucedida. Há moças sérias e donas de si mesmas, instruídas, que tomam todas as precauções necessárias para se conservarem boas. Estas podem ser um verdadeiro tesouro em determinadas famílias. Isso, porém, não quer dizer que se possa colocá-las em qualquer parte. Não. Mas, nos casos ordinários pode-se esperar que deem bom resultado. Ao contrário, há moças demasiado levianas, sem juízo, cheias de vaidades, com ares provocadores e às vezes mesmo inclinadas à vida fácil. Estas, enquanto tais, se saírem de casa vão diretamente à ruína, como cordeirinhos destinados a presas nas fauces dos lobos. Para elas, não basta colocá-las em casa de famílias honradas, porque encontrarão sempre o meio de iludir a vigilância mais eficaz e enveredar pelo caminho errado. Terceira, vigilância.
Mesmo quando a filha vai servir em uma boa família, é sempre necessário que a mãe vigie continuamente e não confie unicamente no que lhe diz a moça. Um fato: uma boa moça assim o parecia começou a servir numa cidade em casa de uma boa família. Algum tempo depois ela travou amizade com uma companheira má que lhe emprestou livros e letins. A coisa caminhou rapidamente. Em poucos meses a patroa descobriu cartas incríveis. Já era tarde. A moça saiu daquela casa para viver mais livremente. Foi uma infeliz. Mas se a vigilância da patroa se tivesse acrescentado à da mãe, ter-se-ia conjurado o perigo com relativa facilidade. Outro fato: trata-se de uma moça, boa, que começou a trabalhar em casa de uma senhora. Parecia um emprego seguro. Apareceu, porém, uma companheira que a convidou para comer uns doces numa confeitaria. A moça depois acostumou-se a passar longas horas fora de casa, regressando às vezes à meia-noite e até mais tarde. Avisada a mãe, veio à cidade. Repreendeu a filha e autorizou a patroa a castigá-la severamente todas as vezes que julgasse necessário e foi-se embora. A filha depois procedeu pior ainda. Avisada de novo a mãe, não se incomodou mais. Que deveria ao contrário ter feito? Deveria ter imediatamente levado a filha para casa, uma vez que a patroa não havia sido capaz de vigiá-la suficientemente. Um terceiro fato: trata-se de uma moça que está trabalhando numa família. Ambições, amizades, bailes, encontros, etc. A patroa sabe de tudo e diz: a moça cumpre bem seus deveres de casa e é isto que eu desejo, que eu exijo, e basta. Tal patroa mostra-se muito cruel e má. Nos grandes centros industriais, as moças mais que trabalhar nas casas, preferem as fábricas e os estabelecimentos industriais. É certo que ganham mais, mas os perigos físicos e morais não são tão pouco menores. Cuide a mãe, antes de tudo, de vigiar as companhias das filhas. Devem saber com quem elas andam, quando vão ao trabalho e quando voltam. Vai ela mesma acompanhá-la, pelo menos uma vez ou outra, até a porta da fábrica, e a espera a saída. Os que conhecem os centros industriais sabem que eu não exagero. Não falo das moças que trabalham nos escritórios. Geralmente, feitas honrosíssimas exceções, os trabalhos de escritório e repartições não são muito recomendáveis para as senhoritas. Elas tornam-se logo ambiciosas, vaidosas, impertinentes e perdem aos pouco o amor ao lar. Tudo quanto dissemos refere-se naturalmente às moças das vilas. Que havemos de aconselhar as da cidade? Para elas há profissões muito boas e honrosas, como professoras, dentistas, farmacêuticas, etc. Uma mestra que tenha paixão pela escola pode fazer um bem imenso e encontrar muitas consolações na sua profissão e exercer além disso um magnífico apostolado. Muito a propósito a profissão de farmacêutica, na qual a mulher com sua delicadeza, solicitude e paciência, mesmo nas coisas pequenas, pode chegar a ótimos resultados. Do mesmo modo seria de se desejar que houvesse, como de fato há, embora poucas, doutoras em medicina, que poderiam prestar um grande serviço cuidando das mulheres e das crianças. Termino esta instrução com estas palavras: as moças, hoje, fora de casa, mais que nunca estão rodeadas de inúmeros perigos. Por outro lado, nem sempre é possível conservá-las em família, fechadas como num convento. Mas havemos de recomendar encarecidamente às mães que as deixem sair somente por necessidade, mantendo sempre sobre elas a mais rigorosa vigilância. Tendo os filhos crescido em idade, terminado os estudos, conseguido diploma ou título, aprendida uma arte ou ofício, apresenta-se uma questão: o matrimônio. Este será o tema de várias instruções. Por agora apresentemos uma questão prévia. O gênero humano tem duas necessidades fundamentais: propagar-se e aperfeiçoar-se. A propagação estende e perpetua o gênero humano. O aperfeiçoamento eleva o seu valor. Aquela aumenta a quantidade, esta cuida preferivelmente da qualidade. Mas, assim como o aperfeiçoamento visa a humanidade, como a seu fim, e o fim da humanidade é duplo, natural e sobrenatural, assim é necessário que no mundo haja homens suficientes em número para realizar estes dois fins. Diz a Sagrada Escritura: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou o varão e a mulher, abençoou-os e disse: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Vede a ordem divina dada à humanidade. Digo à humanidade, não a cada indivíduo, o que é muito diferente. Porque se tivesse sido dada a cada indivíduo, todos estariam obrigados a contrair matrimônio, e o matrimônio é livre. O preceito divino foi dado à espécie humana em geral, porque é vontade de Deus que esta se propague e dure até o fim do mundo, não importa, pois, que essa ordem divina se cumpra por meio destes ou daqueles indivíduos. Mas não basta que os homens nasçam e cresçam, gozem de saúde e robustez e de prosperidades naturais. Estão destinados por Deus a uma felicidade sobrenatural que se há de gozar depois da vida presente no paraíso.
É necessário por isso mesmo que os homens sejam educados em ordem a esta felicidade da vida futura. Pode, portanto, dizer-se que o homem está destinado a exercer uma dupla paternidade, a natural que transmite a vida humana e a faz chegar ao seu completo desenvolvimento e a espiritual que lhe proporciona e mantém a vida sobrenatural. Pois bem, Jesus Cristo, Deus feito homem, determinou que seus ministros não abracem o estado matrimonial. São tão sublimes, tão complexos e delicados os seus deveres que as obrigações anexas ao matrimônio seriam incompatíveis com eles. Jesus Cristo deu o exemplo com sua mesma vida. Os apóstolos foram todos virgens, ou continentes depois do matrimônio. Nestes luminosos exemplos pôs seus olhos a Igreja ao exigir daqueles que são chamados à sublime honra do ministério sacerdotal abstenham-se de contrair matrimônio, obrigando-os de tal modo ao celibato eclesiástico. Mas, não somente os sacerdotes fazem profissão de castidade, mas também muitas outras pessoas. E em primeiro lugar, grandíssimo número de religiosos, que sem ser sacerdotes, vivem em comunidade, dedicados à própria perfeição, à educação da juventude, às missões e a outras obras de caridade cristã. Em segundo lugar, outra multidão de mulheres cristãs vestem o hábito das religiosas e vivem em conventos ou casas religiosas, consagradas aos cuidados dos enfermos, ou da juventude, a fim de procurar como fim primordial a própria perfeição. Além disso, homens e mulheres, que sem ser religiosos, por vários motivos, que não é o caso de citarmos, renunciam livremente ao matrimônio, levando vida honesta e irrepreensível, segundo o seu estado. Todos eles vivem um gênero de vida especial, aplicando-se a si mesmos os conselhos evangélicos, recomendados por Jesus Cristo. Outros, também que mesmo não tendo intenção de praticar os conselhos evangélicos, não obstante, de fato, acham-se em um estado que os obriga à observância. São moços de um e outro sexo, que poderiam ter contraído matrimônio e não o fizeram ainda, e todos aqueles que, embora casados, por causa da morte de um dos esposos, ficaram viúvos. Para todos eles, enquanto permanecem nesse estado, valem as regras que se dão para os solteiros. Mas, deixando à parte os casadoiros e os viúvos, que não estão propriamente no estado, consideremos os outros dois, isto é, o matrimônio e o celibato eclesiástico. Durarão sempre estes dois estados? Não há dúvida. O matrimônio foi estabelecido por Deus para perpetuar a espécie humana e encher os vazios causados pela morte. Para isso Deus deixou na natureza humana uma forte inclinação para o matrimônio. É verdade que em nossos dias, com muita frequência, por um conjunto de causas, muitos fogem do matrimônio ou retardam quanto possível, e isso não por razões econômicas como eles dizem, mas para gozarem de mais liberdade. Esta é uma página vergonhosa da história contemporânea, que esperamos ver logo suprimida. Quanto ao celibato eclesiástico, é necessário para que as pessoas consagradas a Deus possam atender com perfeição maior a sua própria santificação e a do próximo. Nosso Senhor não a impôs, mas a propôs com palavras e com o exemplo, e a Igreja jamais se há de despojar dessa glória que é exclusivamente sua. Eu o sei, há muitos que quereriam ver os sacerdotes unidos pelo matrimônio, mas os que assim pensam não têm senão uma ideia superficial do que é a altíssima dignidade do sacerdote e por isso mesmo suas objeções sobre este assunto não têm valor algum. Devemos, porém, fazer notar um fato doloroso, é a falta de vocações para o estado eclesiástico. Outrora os sacerdotes eram muitos e foi um mal. Hoje são poucos e é um mal muito maior, porque as necessidades multiplicaram-se. Sofrem as paróquias onde somente encontramos um sacerdote, e muitas vezes velho, com 2, 3 e até 10 mil almas. Sofrem as missões que têm necessidade urgente de operários evangélicos. Todos os que pertencem à ação católica deveriam fomentar com sua atuação a obra das vocações sacerdotais. Pois bem, que estado se deve preferir? O matrimônio ou o celibato virtuoso? Nosso Senhor por boca de São Paulo disse que jungit virginem suam, bene facit, e que non jungit, melius facit. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 38. Disso significa, quem se casa faz bem, mas quem não se casa, age melhor. Há, pois, 2 estados, ambos bons, mas um melhor que o outro. Concluamos, 2 e não 3. Não há 3 estados, matrimônio, celibato virtuoso e celibato vicioso. O celibato de vício ou de libertinagem não é um estado, é uma degeneração, uma peste, não uma forma de vida. Quem perguntado, que estado escolheria em sua vida, haveria de responder, eu escolho o estado de enfermo, de delinquente, de empestado. Restam, portanto, 2 soluções únicas, ou matrimônio ou celibato virtuoso, que pode ser eclesiástico, religioso ou de honesta escolha.
Estas são ideias que os pais hão de inculcar profundamente no ânimo de seus filhos quando chegarem à idade de escolher um estado. Fora destes dois estados nada mais há que corrupção e desordem. O Divino Mestre disse estas belíssimas palavras: deixai que as criancinhas venham a mim, porque delas é o reino do céu, e apertando-as ao seu peito impunha-lhe suas divinas mãos e as abençoava. Animado por ver esta cena tão comovente, um moço aproximou-se e disse: Bom mestre, que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Conheces os mandamentos: não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não farás mal a ninguém, honrarás teu pai e tua mãe. Mas o moço respondeu-lhe: Mestre, todas estas coisas eu as faço desde criança. E Jesus, fitando com carinho, acrescentou: Uma coisa então te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e vem e segue-me. Esta frase de Jesus nos faz compreender que há dois caminhos para chegar ao paraíso: o caminho dos mandamentos, obrigatório para todos, e o dos conselhos evangélicos, senda privilegiada, para a qual se exige um chamamento especial que é a vocação. Os conselhos evangélicos são um laço mais íntimo que une com Deus e requer especiais sacrifícios, mesmo de coisas lícitas, renúncia à própria vontade, pelo voto de obediência, renúncia aos bens do corpo, pelo voto de castidade, renúncia aos bens materiais, pelo voto de pobreza. Mas, como estes votos não se podem observar com perfeição a não ser em comunidades, por isso, desde os primeiros tempos da Igreja surgiram as comunidades de homens e mulheres que continuaram existindo sem interrupção na Igreja Católica. São várias as ordens e institutos religiosos, como por exemplo, os agostinianos, os beneditinos, os franciscanos, os dominicanos, os carmelitas, os jesuítas, os barnabitas, os maristas, os salesianos, etc. Instituições que, apesar das perseguições repetidas vezes suscitadas contra elas, propagaram-se e se estenderam pujantes e robustas, como um exemplo perene para a humanidade da pujança de uma vida que tende para o céu. Algumas destas ordens, além dos 3 votos comuns a todas, emitem um 4º voto, peculiar à missão que devem desempenhar, como o de clausura, o de dar sua própria vida se for preciso para assistir aos enfermos, empestados ou leprosos ou para libertar os escravos. Enquanto o clero secular, como o voto de pobreza não é possível sem a vida comum, emite somente os votos de obediência e de castidade. O estado religioso tem 2 vantagens principais, uma individual e outra social. A individual consiste em proporcionar ao religioso a facilidade de conseguir um grau superior de santidade e perfeição. Todos devem tender à santidade. Haec est voluntas Dei, sanctificatio vestra. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. A santidade consiste em amar-se a Deus com todo o coração, e sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos por amor de Deus. Quando se ama a Deus necessariamente se faz o bem. E quanto mais ele é amado, maior é o bem que se faz, e se a ele ama-se menos, menor será igualmente o bem que se há de fazer. Mas no meio do mundo, rodeados de tantos perigos, não é tão fácil amar-se a Deus com um amor intenso como na vida religiosa, onde há mais meios e menos perigos, a oração frequente, a meditação, o exame de consciência, as boas leituras, os bons exemplos que servem para levar-nos mais facilmente para Deus. É verdade, também no mundo há almas boas, que passam a vida sem manchar sua alma de culpas graves, mas são poucas. Em compensação, os religiosos, longe dos perigos do mundo, vivendo com pureza de consciência, experimentam um gozo que confirma a promessa de Jesus Cristo que disse: quem faz estas renúncias não somente consegue a vida eterna, mas também 100 por 1 neste mundo. Mas, como disse Jesus Cristo, nem todos compreendem estas coisas. Consideradas as vantagens individuais da vida religiosa, vejamos agora quais são as vantagens sociais que da mesma se derivam. Para podermos tratar toda a matéria seriam necessários volumes. Há ordens religiosas de vida contemplativa. Estas ocupam-se principalmente em prestar culto a Deus por meio da oração. Quem tem fé sabe que a oração é uma força prodigiosa que sustenta a sociedade. Dia virá em que se há de constatar como inúmeras graças obtidas e não menor número de castigos conjurados foram efeito das orações contínuas de tantas almas santas. Outras ordens, institutos e congregações são de vida mista e ativa. Elas trabalham nas missões entre os povos infiéis, ou no ensino da juventude, ou na pregação da palavra de Deus, na direção de almas, em obras de caridade, no estudo, etc. Que dizer dos sacerdotes que, sob a obediência dos bispos, trabalham nas paróquias cuidando inteiramente de seus paroquianos? Pensai um pouco o que seria o mundo sem sacerdotes. Dizia o santo cura de Ars: deixai uma paróquia durante 10 anos sem sacerdotes e os homens adorarão os animais. E eu acrescento, eles mesmos converter-se-iam em animais.
Sem religião não pode existir verdadeira civilização. Oh, que ditosa dever-se-ia sentir a mãe, se entre seus filhos algum se sentisse chamado para o estado religioso. E aqui apresenta-se espontaneamente uma pergunta: como se conhece se o filho ou a filha são verdadeiramente chamados para o estado religioso? Antes de responder, convém saber-se que, para abraçar o estado religioso ou eclesiástico é necessária uma vocação especial, isto é, um chamamento de Deus. Tem sinais de vocação ao estado eclesiástico todo aquele que possui talento, necessário para os estudos, um grau não vulgar de piedade, inclinação e força para cumprir os deveres e exercer as funções próprias daquele estado. Quem não possuísse estas qualidades não teria vocação para o estado sacerdotal. Alguns pensam ver sinais dessa vocação no gosto que tem a criança de fazer altarzinhos, repetir sermões, imitar funções sagradas, etc. Estas coisas, boas por si mesmas, não são necessárias, e mesmo quando o menino não as tem, isso não quer dizer que não possua vocação, como tampouco o possuí-las não é sinal inequívoco de que a tenha. O sinal mais certo é o recolhimento de espírito, o temor de Deus, o pudor, a consciência delicada, amor à oração, à piedade, ao estudo, o pensamento e o desejo de salvar almas, o gosto em ler a vida dos santos, o desejo de imitá-los, certos impulsos ardentes para as obras de apostolado. Quais são os deveres dos pais com relação à vocação dos filhos? Antes de tudo, os pais devem evitar julgar a vocação de seus filhos, com o critério das pessoas, do mundo. Essas pessoas são completamente incompetentes nessa matéria. Têm a cabeça cheia de preconceitos, por causa de leituras de novelas, de lendas, de histórias e romances. Diz a Sagrada Escritura: Animalis homo non perci, pitiaque o sunt Dei. O homem animal não é capaz de entender as coisas que são segundo o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14. Em segundo lugar, nunca hão os pais de obrigar seus filhos a abraçar o estado religioso ou eclesiástico. A vocação tem que vir de Deus e não dos pais. Contudo, os pais, se não devem forçar, também não devem opor obstáculos à vocação. Os filhos aos quais se impedisse a vocação, não fariam carreira na vida, seriam causa de grandes sofrimentos, para os mesmos pais, e não somente para eles. A experiência nolo prova constantemente, e a história narra fatos dolorosos. Juiz competente nesta matéria é o confessor ou diretor espiritual. Podem os pais manifestar sua opinião, podem aconselhar, mas não impedir, nem tampouco impor aos filhos um estado para o qual não se sentem chamados. Se os filhos desejam abraçar a vida religiosa ou clerical, em vez de criar dificuldades, deem graças a Deus, pelo benefício extraordinário que lhes fez, e procurem corresponder a Ele com um procedimento exemplar, auxiliando quanto possível ao filho para seguir a santa vocação e perseverar nela. O Gênesis, que é o primeiro dos 72 livros da Sagrada Escritura, narra como Deus, depois de criar Adão, tomou uma costela dele e com ela formou o corpo da primeira mulher, a qual chamou Eva, e a apresentou a Adão e os abençoou dizendo-lhes: Crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra. Deus estabeleceu as leis do matrimônio, a unidade e a indissolubilidade. A unidade proíbe a poligamia, isto é, a união simultânea de um só homem com várias mulheres, e a indissolubilidade proíbe o divórcio. Eis aqui como Deus intervém na constituição do matrimônio e como os povos, mesmo os mais bárbaros, têm considerado o matrimônio como algo de sagrado, que sempre exige a intervenção do sacerdote. O matrimônio deve ser não somente um encontro natural, que tem por fim a procriação, mas uma missão sobrenatural por meio da qual os filhos podem chegar a ser filhos de Deus. Neste fim pensou o Divino Salvador quando nas bodas de Caná de Galileia santificou com sua presença aquela união, elevando desse modo o matrimônio à dignidade de sacramento. Desde aquele momento, mesmo conservando seu ofício natural, foi elevado à altíssima dignidade. Foi destinado a servir de meio para a propagação dos filhos de Deus e para a formação da Igreja, pelo qual o apóstolo São Paulo pôde dizer: este sacramento é grande em Cristo e na Igreja. Desde então não foi mais possível distinguir no matrimônio o contrato do sacramento, mas o mesmo contrato tornou-se sacramento. De sorte que, pela autoridade de Jesus Cristo, o matrimônio veio a ser uma coisa sagrada, foi totalmente submetido à autoridade da Igreja, já que unicamente ela tem poder sobre as coisas sagradas. Daqui segue-se que o chamado matrimônio civil não é outra coisa que uma formalidade prescrita pelo Estado para que o matrimônio tenha efeitos civis. Isso não quer dizer que para se conseguirem os efeitos civis seja necessário essa formalidade. Durante cerca de 1900 anos o matrimônio contraído diante da Igreja era também válido perante o Estado. Tendo a maçonaria subido ao poder, para injuriar a Deus e desprezar a Igreja, introduziu o matrimônio civil. Este, porém, nunca pode ser um sacramento,
porque os sacramentos foram de instituição divina e não humana. De maneira que os que se casam somente no civil, diante da Igreja, são considerados como simples concubinários e por isso mesmo não podem receber os demais sacramentos, nem durante a vida, nem na hora da morte, se antes não legalizarem sua situação contraindo o matrimônio canônico. Não há outra alternativa. Ou o homem e a mulher recebem os sacramentos e são marido e mulher com todos os direitos que se derivam dessa união sagrada, ou não recebem o sacramento e então é ilícita a sua convivência. O matrimônio civil é apenas suficiente para cobrir diante das leis civis a mancha infame do concubinato, e evitar que apareça diante dos filhos, frutos do mesmo, a marca da ilegitimidade. Mas diante de Deus e de sua Igreja, os que se unirem unicamente pelo matrimônio civil encontram-se em estado de condenação e os filhos mais cedo ou mais tarde sofrerão os castigos dos pecados cometidos pelos pais. A autoridade civil compete apenas os efeitos civis do matrimônio, como o dote, a mútua convivência, etc. Pelo que, para os cristãos, não há outro matrimônio fora do religioso, na forma que o prescreve a Igreja Católica. O chamado matrimônio civil não é mais que um torpe concubinato. Se quem vai contrair matrimônio fosse capaz de raciocinar, compreenderia a necessidade de entesourar para sua alma os mais nobres e altos sentimentos. Quem toma sob sua responsabilidade o desempenho de algum cargo importante sente-se naturalmente preocupado. Com que temor deveriam também preparar-se para receber o santo sacramento dos esposos? Trata-se de serem elevados à altíssima dignidade de cooperadores de Deus na obra maravilhosa da criação e cooperadores de Jesus Cristo na propagação dos filhos de Deus, remidos por seu sangue preciosismo. Deus, que é onipotente e pode fazer o que quiser, não cria nenhuma alma, não forma corpo algum, sem o consentimento dos pais. Eles são, por isso mesmo, instrumentos nas mãos de Deus para dar ao mundo novas criaturas. É talvez pouco, tudo isto? Trata-se de entrar em um estado que representa muito vivamente duas uniões, a hipostática, da natureza divina com a humana em Jesus Cristo, e a união mística de Cristo com sua Igreja. Sacramentum hoc magnum est in Cristo e em Ecclesia. Efésios capítulo 5, versículo 32. Tudo isto requer dos esposos muitas e boas qualidades de alma e corpo, e uma séria e sólida preparação, como logo veremos. Aqui poderíamos perguntar: é assim que se preparam os nossos moços e moças? Que tem que ver com isso o desejo de liberdade, a leviandade, a vaidade, o interesse e as paixões desenfreadas? Quantos matrimônios infelizes pelo mundo! Em muitos países, por obra de concordatas feitas com a Santa Sé, são reconhecidos os efeitos civis do matrimônio canônico. Quis mostrar-vos claramente quão lamentáveis são os efeitos do simples matrimônio civil, para que tenhais para com ele o máximo horror. Assim, pois, o matrimônio foi elevado por Jesus Cristo à dignidade de sacramento e sua condição como tal, não é uma qualidade acidental, que se pode arbitrariamente separar do contrato, mas é forma essencial do mesmo contrato matrimonial. Seria muito conveniente que se instruíssem os esposos a este respeito. Será possível? Muito possível. Para isso seria preciso que os noivos não se afastassem da Igreja, que assistissem às instruções paroquiais assiduamente, que lessem bons livros. Mas, infelizmente, eles leem livros maus, ou não leem. Um meio muito bom seria que as associações de moços organizassem conferências sobre esse assunto. Bem dirigidas, poderiam produzir ótimos resultados.